esse vídeo para falar sobre o Nova Iguaçu. O pequenino time da Baixada Fluminense é finalista do Campeonato Carioca e de forma merecida. Na semana passada, empate 1-1 com o Vasco no jogo em que o Nova Iguaçu foi melhor. Nesse domingo, vitória por 1-0, gol do Bio. Primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances para cada lado. No segundo tempo, o Nova Iguaçu, mesmo tendo jogado no meio da semana contra o Internacional, mostrou mais condição física, mais entrosamento e melhor taticamente para fazer seu gol e criar outras oportunidades para marcar ainda mais. O Vasco não foi bem. Destacar de forma negativa o trabalho do Ramon Dias, o técnico preparou mal o seu time e fez algumas insistências de difícil explicação. Por que Rojas e Prachetes continuam na equipe? Por que o Vasco depende tanto do Piton e do Payet? E destacar também como individualmente o Vasco se comportou mal na partida de hoje, defensivamente com enormes problemas. Enfim, a coisa não funcionou e a classificação do Nova Iguaçu foi para lá de merecida. Vale a lembrança de que o Nova Iguaçu jogava por um empate, por ter tido a melhor campanha na comparação com o Vasco. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que a final vai ter Flamengo e Nova Iguaçu, os dois melhores da fase de grupos. Flamengo vai decidir, vai fazer os dois jogos no Maracanã certamente contra o Nova Iguaçu e vai jogar por dois resultados iguais. Só uma grande catástrofe vai impedir o Flamengo de se sagrar campeão. Só para arrematar, destacar o Nova Iguaçu, R$250 mil por mês de folha salarial. O teto do Nova Iguaçu é de R$20 mil mensais. Time que investiu zero em contratações, todos os jogadores que chegaram para essa temporada chegaram sem qualquer custo. 15 dos 30 atletas que formam o elenco já pertenciam ao time na temporada passada. Nova Iguaçu, que tem 2 vitórias contra o Vasco e um empate, empatou também com o Flamengo, com o Vasco e com o Botafogo, só perdeu para o Fluminense no jogo em que ele não teve 5 titulares. E aí a última curiosidade, o único gol que o Flamengo sofreu na temporada foi justamente do Nova Iguaçu, gol anotado pelo Carlinhos, mas façamos a ressalva que é correta, o Flamengo jogou com o time reserva na oportunidade. Hoje no Maracanã, num calor senegalês no Rio de Janeiro, o pessoal está até dizendo que é a maior temperatura, a maior sensação térmica já registrada na história do Rio de Janeiro hoje. Essa sensação térmica chegou a 62 graus lá em Guaratiba, que é a região mais quente aqui do nosso estado. Tudo bem, Raed? Boa noite. Mesmo assim, teve jogo e o Nova Iguaçu venceu. Quanto tempo que eu não estou aqui nessa bancada? Boa noite, Roger. Amigo. Muito tempo que eu não o vejo também. Pela primeira vez desde 2006, o Campeonato Carioca do Rio de Janeiro vai ter um grande contra um pequeno. A última vez, em 2005, Fluminense, Volta Redonda, 2006, Botafogo e Madureira, e agora Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu já havia sido o segundo melhor time da primeira fase, tanto é que jogou por 2 empates contra o Vasco e conseguiu um gol numa das falhas do Vasco que vem apresentando há muito tempo. Eram 8 jogadores depois do escanteio na área do Nova Iguaçu e um contra-ataque muito rápido, o Nova Iguaçu matou o jogo. Ô Roger, a impressão que ficou desses 2 jogos, pelo menos para mim, é de que quando tinha a bola, o Nova Iguaçu sabia mais o que fazer do que o Vasco, né? Apesar do Vasco ter tido mais posse de bola ao longo dos 2 confrontos, muitas vezes tentava trazer a bola para o lado, para um cruzamento na área e buscar o Verratti, que é um cara que nessa questão costuma se dar muito bem. Mas faltou muita criatividade, jogo, para chegar na área com mais qualidade e tentar as finalizações com um pouco mais de leveza ali, qualidade, né, Roger? Boa noite, bem-vindo ao Troca. E aí, Felipe, tudo bem? Raed, ótimo. Bom te ver novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Eu te vi no camarim com outra camisa, o que aconteceu que você trocou? Vou te contar essa história. Você sabe que a gente estava escolhendo as camisas para o final de semana? E aí eu tinha separado uma camisa laranja para vir ao programa de hoje. Era uma camisa laranja? Era laranja. Aí eu me liguei e falei, poxa, o Nova Iguaçu é laranja. O Nova Iguaçu venceu o Vasco. Se eu usar uma camisa laranja, muito aquele torcedor que pode achar que é uma provocação. Você tava bonito de laranja. É o seguinte, então eu tirei para evitar conflitos. Tirei a camisa laranja. Você acha que ele fez certo? Camisa ou ele pipocou? Cinza. Então, ele tá com uma camisa cinza, é também uma homenagem ao torcedor do Vasco, que hoje tá vendo tudo cinza depois da... Acho que ele pipocou. Aí, o Roger tá... bonito. Mas vamos lá, o Felipe, não só nos 2, nos 3, né? O Vasco jogou 3 vezes contra o Nova Iguaçu no Campeonato Estadual, não ganhou nenhuma. Hoje não foi a diferença que foi no final de semana passado, acho que o jogo foi um pouquinho mais equilibrado. Até porque o Ramon mexeu na equipe, ele preencheu um pouco mais o meio campo, ele jogou com o Medel, ele empurrou o Medel para ser volante hoje, jogou do lado do Praxedes e do Galdames,
Ele abre o Payet do lado esquerdo, com o Adson do lado direito, faz uma linha de 4, botou o Rojas, que é um pouco mais defensivo, né? Na verdade, ele é um zagueiro e sabe se posicionar ali também como lateral no lugar do Paulo Henrique. Mas nem assim funcionou. O time do Nova Iguaçu é muito bem treinado, é um time equilibrado, é um time que conhece suas movimentações, que muitas vezes durante a partida colocou o Vasco em sofrimento, né? Coloca o Vasco para trás, tem triangulações, tem infiltração. É um time muito interessante de se ver jogar. E mais uma vez foi melhor, o resultado foi merecido, a classificação mais do que merecida, por tudo que aconteceu na primeira fase e pelos 2 jogos contra o Vasco de semifinal, e a gente vai falar isso durante o programa, porque o Nova Iguaçu, quando você falou assim, a gente começa com o jogo do Vasco. Não, a gente começa com o jogo do Nova Iguaçu, porque o Vasco não esteve em campo no primeiro jogo e hoje esteve em alguns momentos, mas sempre abaixo do Nova Iguaçu. Parabéns ao Nova Iguaçu pela classificação, e até me mandaram aí nesses vídeos, eu não tenho rede social, que fico participando em rede social, mas chegou no meu WhatsApp um vídeo que recortaram, que eu fiz na sexta-feira, não fiz o vídeo, né? Participei do Seleção, e o Rizek estava falando sobre o Vasco estar preocupado com o Maracanã, que tem que fazer ações de marketing para ter o Maracanã, para jogar no Maracanã e tal. O meme está pronto, né? Diretoria do Flamengo e do Fluminense vai falar assim, não, toma o Maracanã, joga quanto você quiser no Maracanã. O Vasco hoje tem que estar preocupado em jogar futebol. Não jogou nas 2 partidas, foi engolido pelo Nova Iguaçu e a classificação é muito merecida. O Nova Iguaçu que do meio pra frente tem jogadores bastante interessantes, né? O quarteto da frente do Nova Iguaçu. Xandinho, Iago, Carlinhos, Iago, Bill e o Carlinhos, né? Eles se entendem muito bem, né? O Iago, por sinal, é jogador do Fluminense. Chuchuzinho. É emprestado, filho do Iranildo, né? Chuchuzinho, por que Chuchuzinho? Filho do Chuchu é o quê? Chuchu é o Iranildo, É isso, Chuchu. E esse quarteto se entende muito bem, a movimentação deles é sempre muito interessante. O Xandinho, quando arranca com a bola, ele olha para o campo aberto assim, tem opções para jogar. Então é um time gostoso de se ver, né? É um time que joga o futebol, o novo futebol europeu que foi trazido para o Brasil, naquele jogo posicional, um 4-3-3, e com jogadores que tiveram muito destaque na base e que acabaram não tendo tantas oportunidades no profissional. Por exemplo, o Bill ele surgiu no Flamengo com um trio de ataque, com Lincoln e Vinícius Júnior, sendo considerado uma promessa tão grande quanto o Vinícius Júnior. E agora está tendo oportunidade no Nova Iguaçu. O Carlinhos começou a carreira dele no Corinthians como artilheiro da base do Corinthians. Campeão da Copinha. Campeão da Copinha. Tendo oportunidade agora um pouco mais velho nos profissionais do Nova Iguaçu. E rodou, hein, o Carlinhos. O Iago, filho do Iranildo. Jogador, 22 anos, emprestado pelo Fluminense ainda. Eu encontrei com o Iranildo no final do ano passado, ele falando, o moleque precisa jogar, vou botar no Nova Iguaçu. Tá aí, final do Campeonato Estadual. Não, e todo mundo vendo, né? Todo mundo assistindo. O Fluminense tem vários jogadores profissionais, nos profissionais agora com talento, né? Algumas contratações para a mesma posição, Terãs, Douglas Costa, fora áreas. E aí você acaba tirando espaço da molecada. O menino provavelmente, se não tiver a oportunidade no Fluminense, se o Fluminense não quiser de volta para disputar o Campeonato Brasileiro, certeza absoluta que time de Série B ou time de Série A, um pouco menor, já viu o Iago e vai falar assim, não, traz ele para cá. A gente quer que ele dispute a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí essa vitrine, e aí tem tudo para explodir daqui a pouco. Ano que vem tá pronto aí ou pro Fluminense ou para uma equipe também com uma camisa maior. Você sabe o que eu estava pensando a respeito do Vasco, né? Dessas 2 atuações, porque o Vasco vinha mostrando, né, uma evolução nessa temporada. Para mim ele vinha crescendo de produção e tal. Só que acho que esses 2 jogos contra o Nova Iguaçu, mais a partida da Copa do Brasil contra o Água Santa, deve ter deixado o torcedor com muita ressalva, um pé atrás bastante grande para o início do Campeonato Brasileiro. Ô Felipe, só para a gente falar um pouquinho mais, porque o Ramon deu uma entrevista no final do jogo contra o Nova Iguaçu semana passada, e aí ele pontuou algumas situações que eram plausíveis mesmo, né? Ele falou, olha, jogamos muito mal hoje contra o Nova Iguaçu, mas a gente teve um jogo muito decisivo na Copa do Brasil, que interferiu emocionalmente por causa dos pênaltis e também fisicamente. No próximo jogo, eu garanto que o Vasco se classifica para a final, porque vai ser o contrário. Quem vai viajar, quem vai jogar na Copa do Brasil um jogo importante vai ser o Nova Iguaçu, e eu vou ter a semana cheia inteira para treinar e preparar os caras para jogarem no domingo. Não aconteceu nada disso.
Como é que foi essa pergunta? Não, eu perguntei assim, é porque não, mudou o time inteiro, né? Não, mudou 3 jogadores. Não, mudou a formação tática do time. Mas foram 3 jogadores em relação a esse jogo que não participaram do jogo contra o Inter. Rojas? Ah, não, o Nova Iguaçu. Do Nova Iguaçu, ele trocou 3 contra o Inter, não jogaram. Vou Carlinhos, o Xandinho e o Bill. Acho que é isso. Não, Carlinhos, Xandinho e o volante. Vou pegar o nome dele aqui, ó. Fugiu o nome também. É o Albert. Albert ou o Igor Fraga? O Sidney, acho que foi. Não, o Albert. Acho que o Albert. Vou pegar aqui certinho, mas foram 3 jogadores que não participaram. O Sidney entrou hoje no lugar do Bill. Isso. Então, assim, se a gente pegar como parâmetro os 2 jogos, o Inter teve muita tranquilidade para jogar. Claro que, às vezes, o time está focado na semifinal do estadual e não consegue repetir o desempenho. Mas foi um jogo muito tranquilo para o Inter contra o Nova Iguaçu no meio da semana. E hoje o Vasco teve muita dificuldade diante do mesmo adversário, claro, com 3 jogadores. É natural que a gente faça essa comparação, né? Até porque o Vasco vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter também. O Inter tem muitos atletas novos, né? Comprou muito bem, ou foi no mercado muito bem. E aí, obviamente, você faz essa comparação. Poxa, o Inter passou com facilidade do Nova Iguaçu e o Vasco jogou 3 vezes e não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu no campeonato estadual. São cenários diferentes, são atmosferas diferentes, mas, sem dúvida nenhuma, isso mostra o patamar que o Vasco se encontra hoje. Eu não sou desses entusiastas do início da temporada que achava que o Vasco era um time totalmente diferente, que era um time já super confiável, que era um time que entraria num patamar diferente do Campeonato Brasileiro. O Vasco sofreu demais ano passado. O Vasco ficou na Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente lembrar da loucura que foi a reta final, o Vasco perdeu para o Corinthians em casa, eu acho que foi ao Rio Grande do Sul, perdeu para o Grêmio, ficou até o último jogo pendurado e o Santos que foi horroroso. Mas você sabe que o Bahia que também deu, não foi pelos méritos. O segundo turno do Vasco foi bom, o segundo sem turno dúvida. De 7º colocado, sem dúvida. Então foi uma reação, mas eu estou falando dos últimos 3 jogos, os últimos 3 ou 4 jogos, o Vasco rateou no momento que precisava confirmar. Não, temos um segundo turno bom, conseguimos impor o ritmo, principalmente dentro do São Januário. O jogo do Corinthians, se o Vasco ganha do Corinthians em casa, que vinha de uma pancada pro Bahia, o Vasco ali botava o Corinthians na boca do rebaixamento e ele se salvava. Tomou 4. Tomou 4. Então são esses jogos mais importantes que eu gosto de fazer uma leitura, uma análise, né? O Vasco cresceu, se recuperou no Brasileiro, mas a reta final, os últimos 4 jogos foram nos jogos decisivos, tenebrosos. Eles não tinham o segundo passo, eles competem bastante. O Vasco competiu bastante ano passado com o Ramon e competiu bastante nesse campeonato estadual. Mas nos jogos decisivos o time ainda não consegue virar a chave e resolver as partidas. Essa aí, o início do segundo tempo, quase o primeiro gol do Nova Iguaçu no jogo. O Xandinho tomou a decisão errada aí nesse lance, né? Eu queria chamar o destaque, daqui a pouco a gente vai ver aqui, o gol do Nova Iguaçu, como é um escanteio pro Vasco. O Vasco tá com 8 jogadores posicionados praticamente ali ao redor da bola, quando o goleiro do Nova Iguaçu... nesse lance foi marcado pênalti, né? O árbitro depois foi orientado pelo VAR para ir assistir lá. Não aconteceu, até toca no braço do Piton, mas tá junto ao